Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor ministro general Eduardo Pazuello, Vossa Excelência. Senhor presidente, caro ministro que está aqui desde ontem prestando depoimento, o relator e os membros da oposição já têm, como Vossa Excelência percebe, uma sentença debaixo do braço. E tentam pregar uma narrativa para confundir a cabeça da população. A de que a cloroquina é que é perigosa e mata. Até esqueceram o vírus. E que, se não foi o Bolsonaro que inventou o coronavírus, teria inventado a hidroxicloroquina, e também espalhou para o mundo. Porque muitos países usaram e ainda usam esse medicamento, inclusive a China, segundo matéria da Folha e UOL, de 21 de agosto de 2020. O relator disse ontem, essa CPI não está investigando quem usou, quem receitou, quem distribuiu. Vocês percebem a intenção? Enquadrar o presidente Bolsonaro e proteger os governadores. Por quê? Porque foram quem distribuiu. E não estou dizendo que eles cometeram crimes. Não, senhor. Estavam tentando salvar vidas com os meios disponíveis. Aliás, quanto a isso, senador Girão, não faltam provas. Vejam quem indicou ao ministro da Saúde que adotasse o protocolo hidroxicloroquina. E vejam quem distribuiu. Eu vou mostrar aos senhores. Vou passar um videozinho rápido aqui para que todos possam assistir. Quero deixar clara a posição do governo do Estado de São Paulo em relação à cloroquina. Foi o médico infectologista Davi Wipp, coordenador do Comitê de Saúde, do grupo de contingência do Covid-19, que sugeriu, que recomendou ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que distribuísse o medicamento na rede pública do país. E o doutor Davi Wipp falará a esse respeito. Agora observem. O ministro Mandetta fez uma reunião com 4 especialistas e eu fui um desses especialistas. Então, a decisão do Ministério da Saúde a respeito da hidroxicloroquina é oferecer a todos os hospitais públicos e privados para pacientes internados, desde que seja receitado por médico com aceite oficial do paciente. Autorizei. Conhece essa daqui, presidente? Florentino, e também a partir de orientação. Você está mostrando para mim só? Não, eu estou mostrando na comissão. Não, mas sim, o senhor fala presidente, é para mim. Eu posso responder por ele já, se o senhor quiser. Já que o senhor perguntou para mim, eu vou responder. O senhor não vai responder, minha esposa. Eu não vou responder. Azitromicina, enfim. Calma, substâncias que estão sendo... Eu não ouvi mais. É o governador de... Vou voltar aqui um pouquinho, presidente, porque alguém perdeu um pedaço. Vamos lá. Vamos começar aqui com... A cloroquina integra o tratamento que é feito Flávio aos pacientes hospitalizados, sempre a critério dos profissionais de saúde. Ok? Perfeito. Agora, Renan Filho. Perfeito. Sempre. O que o Estado de Alagoas vai fazer é deixar a cloroquina à disposição do uso médico. Quem decide se o paciente usa ou não cloroquina ou qualquer outro medicamento em Alagoas é o médico e a ciência. Secretaria de Estado da Bahia, Bahia? Saúde, o governo da Bahia, vai estar liberando a hidroxicloroquina para emprego em pacientes com coronavírus que precisarem ser internados, tanto na rede pública quanto na rede privada. Igualzinho Bolsonaro. E nós pretendemos disponibilizar isso em todo o estado, nos centros de referência estaduais. Nós estamos enviando para todos os centros Governador do Pará. municípios tratamentos contra o coronavírus. Nós, do governo, já fizemos a aquisição de 615 mil hidroxicloroquinas
940 mil azitromicinas. Isso significa 188 mil tratamentos. E nesse momento, nós estamos levando ao interior e à capital a 4ª entrega, que totalizam 65 mil hidroxicloroquinas e 227 mil azitromicinas. Bom, presidente. Só um minutinho, Vossa Excelência. Agora, como Vossa Excelência pediu para mim prestar atenção, uma coisa que evolui com uma rapidez muito grande é a ciência. A ciência é uma coisa que ela evolui. E protocolos são assinados em grandes revistas de especialistas mensalmente, anualmente. Isso aí foi em março de 2020. Em março de 2020, se eu tivesse contraído Covid, eu tomaria também cloroquina, porque era o que estava sendo prescrito. Na mesma época, presidente, que o governo negociava com a Índia, negociava para comprar, não, calma, o laboratório do Flávio, Exército mandou produzir mais cloroquina. Veja bem, na mesma época. A ciência, ela evolui. Aqueles que acreditam na ciência sabem que ela evolui. O que ela evoluiu nos últimos anos é fantástica. Há pouco tempo você não tinha exames que hoje é possível detectar qualquer tipo de doença. Mas daí, esses mesmos governadores, eu não estou aqui para defender o governador, não, eles não são nem do meu estado. Mas não foram só os governadores. Um especialista infectologista como o Davi Wipp também, ele, em março, em fevereiro de 2020... Agora, pergunte para ele hoje que ele vai dizer que não é. Presidente. Essa coisa é uma questão... Presidente, pela ordem, presidente. Só para responder o senador Marcos citou meu nome, me chamando de advogado do governador do Maranhão. O governador não está aqui para se defender, ele falou, presidente. Não seu nome, não. Só dizer, reafirmar o que Vossa Excelência colocou e lembrar que o Maranhão, é bom que o senador saiba disso, o Maranhão é o estado que tem a menor quantidade de mortes por habitante comparativamente com os demais estados brasileiros. Ou seja, o que o governador do Maranhão fez no estado, aliás, deveria ser repetido pelo presidente da República. Foi por causa da cloroquina? Peço que Vossa Excelência reponha meu tempo. E de fato o vídeo é de março, presidente, de 2020. Vossa Excelência colocou muito bem. O tempo repouso, agradeço, Vossa Excelência. Senhor presidente, não fiz referência ao nome de Vossa Excelência para lhe fazer qualquer censura, apenas chamando a atenção para quem estava falando. Governador do Maranhão, governador do Pará, Piauí, Bahia, o secretário de Saúde, Ceará, tantos outros, Alagoas, e o de São Paulo. Porque, senhor presidente, quem está acompanhando essa CPI não tem memória curta e sabe que a narrativa aqui não está em torno do que está acontecendo nesse momento. Está, inclusive, apontando para o momento em que um documento foi produzido do Ministério, em que momento foi solicitado o medicamento, inclusive fora do país. Então, convenhamos. E olha que o que eu estou falando é tão sério que quem está acompanhando observou a reação na CPI, dos membros da CPI. Com todo respeito, senhor presidente, é preciso atentar para os fatos, para o que está acontecendo. Isso aqui é sério. Quanto ao teor do depoimento do ex-ministro, na sua exposição inicial ontem, e as respostas até aqui dadas foram absolutamente esclarecedoras. Gostaria de apresentar algumas considerações, senhor presidente. E primeiro, fazendo aqui um registro que eu não estou expondo aqui os governadores para os condenar, porque acho que agiram com acerto. E ainda agem. Isso foi em porque março. Ainda hoje, senhor presidente, nesses mesmos estados há protocolos com esse medicamento. Não, senador Marcos. Senhor presidente, em relação ao Maranhão, não. Senhor presidente. Porque o senador está mentindo, senador Marco Rogério. Pelo amor de Deus, senhor presidente. Não é verdade, não é verdade. Senhor presidente, não é verdade. Não é verdade. O grave seria... Eu não vou admitir mentiras em relação ao meu estado. O grave seria... Eu não vou admitir mentiras em relação ao meu estado. Eu vou solicitar... Não é verdade. Não é verdade. Eu vou solicitar... Olha a sanha vingadora se apresentando na CPI. O foco é o presidente. Quando fala dos estados, a reação é absurda. Será que algum governador quis mudar a bula Vossa Excelência, se fosse minimamente capaz de compreender como funciona a composição de uma bula, não falaria uma besteira desse tamanho, senador Renan. Mas não fui eu que muda falei. A bula por decreto. Vossa Excelência representa Renan, quis mudar. Muda a bula por decreto. Por decreto. É como tentar matar alguém com arma de brinquedo e bala de algodão. Vossa Excelência foi ministro de Justiça. É diferente para um governo que governa por decreto.
Senhor presidente, é diferente para Vossa o governo que Excelência governa por decreto. deveria se sentir constrangido em fazer uma afirmação dessa. E é o relator, viu? E é o relator. É o relator. Respeite a... É o relator. Que tem problema pessoal. Seja razoável. Tá muito claro, senador. O seu problema pessoal com o presidente da República. Garanta a palavra para O senhor já deu Presidente Amar. Veja, Vossa Excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço que assegure a palavra, senhor presidente. Eu vou pedir que o senhor me assegure a palavra, porque eu estou no meio da minha fala. Questão de ordem. Nós temos 23 senadores inscritos e eu queria que Vossa Excelência garantisse a todos que cumprisse o seu tempo sem interferências. Porque ao longo do tempo a gente pode... Agora, que fosse 15 minutos, senhor presidente. Obrigado. Que assegurasse a nossa fala em caso de citação do nosso nome. Só isso, presidente. Agradeço. Não dá para se colocar mentiras e achar que a gente vai ficar calado aqui só ouvindo mentiras, por favor. Senador Marco Rogério. Agradeço. Senador Marco Rogério. Agradeço. A palavra ao senador Marco Rogério. Agradeço, Vossa Excelência, Marco Rogério, e o apelo do senador Rogério. Senhor presidente, eu vou repetir. Nesses mesmos estados, esse protocolo ainda acontece. Não estou dizendo que a distribuição pelos governadores. Acontece que o médico tem liberdade para prescrever, sem a imputação de crime. Então, eu não mostrei isso aqui para condenar governador, mostrei isso aqui para escancarar a falta de bom senso e até de vergonha daqueles que tentam criminalizar o presidente a esse mesmo tempo, quando seus próprios governadores fizeram a mesma coisa e fizeram de forma acertada. Defendo. Mesmo hoje, eu nunca defendi aqui a distribuição de qualquer medicamento sem prescrição médica. Sempre digo, autonomia do médico para prescrever. Quem receita, quem administra medicamento ao paciente é o médico. Agora, brasileiros e brasileiras têm opinião sobre tudo, inclusive sobre tratamento. Significa que as pessoas vão seguir a opinião, a ideia ou a sugestão de alguém? Convenhamos. Eu começo aqui citando o artigo 196 da Constituição Federal, que diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Senhor presidente, destaco esse artigo justamente porque tem sido uma insistência nesta CPI trabalhar por uma investigação ampla que considere todos os fatores relativos ao enfrentamento da pandemia e não apenas reduzir o foco exclusivamente para ações federais e ainda assim de forma parcial, como se saúde fosse apenas medicamento e hospital. É absolutamente simplório, se não irresponsável, cogitar que as mortes ocorridas na pandemia sejam decorrentes de ação ou omissão de agentes do governo federal, desconsiderando, primeiro, a questão da imprevisibilidade biológica, que pegou o mundo inteiro de surpresa. A própria China demorou alguns meses para reconhecer a gravidade do vírus. Só em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde reconheceu se tratar de uma pandemia quando o vírus já estava em mais de 110 países. Já eram mais de 118 mil casos voando pelo mundo todo. Considerando que os primeiros casos foram registrados em novembro de 2019, até que ocorresse o reconhecimento da pandemia, houve uma plena circulação do vírus por todos os continentes, inclusive a realização de festas como o Carnaval no Brasil, no final de fevereiro de 2020, exatamente a quinzena anterior à primeira explosão de casos em nosso país. Esses dois fatores não têm sido considerados e é preciso que não se percam em nossa memória. Mas fiz a leitura do artigo 196 da Constituição Federal para destacar outro fator, que foi a visão holística
que o governo federal teve e tem da pandemia, diferentemente de visões reducionistas acerca do que representa direito à saúde. A visão holística, aliás, que não pôde ser implementada porque a decisão do Supremo Tribunal Federal colocou estados, Distrito Federal e municípios na vanguarda de decisões fundamentais para um tratamento equilibrado da pandemia, especialmente voltados para aspectos sociais e econômicos. Tivemos atitudes diametralmente opostas, radicais e absurdas pelo país afora. Voltando ao conceito de saúde à luz da Constituição Federal, diz o artigo 3º da Lei do Sistema Único de Saúde do Brasil: os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Destaco: bem-estar físico, mental e social. Observe, senador Girão, que a Constituição Federal e a lei do SUS dizem que não há saúde sem considerar políticas sociais e econômicas, que passam necessariamente por garantias como alimentação, moradia, trabalho, renda, atividade física, dentre outros aspectos determinantes e condicionantes, considerando o bem-estar físico, mental e social. Isso é fruto de muitas discussões ocorridas durante os trabalhos dos Constituintes de 88, o que evitou que o Brasil tratasse saúde, como muitos querem fazer agora, olhando somente para hospitais e remédios. O que o governo federal tem procurado fazer desde o início do enfrentamento à pandemia é justamente não trabalhar com uma visão reducionista e negacionista quanto aos demais fatores previstos na própria Carta de 88. Daí o presidente insistir na busca de um equilíbrio com a economia e na garantia de direitos fundamentais inalienáveis. Nesse ponto, deve ser considerado, portanto, como efetivamente importante, além do auxílio emergencial, o aporte dos bilhões de recursos federais destinados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, não somente para combate específico da pandemia, mas também para assegurar o funcionamento da máquina administrativa, inclusive pagamento de salário dos mais de 11 milhões de servidores públicos do Brasil. Já com a política do fecha tudo, o que mais se viu foi o negacionismo quanto ao direito ao trabalho, à renda, a qualquer atividade física, com medidas excessivas e arbitrárias espalhadas por todo o país. O absurdo levou, senhor presidente, à interrupção de transmissão de celebrações, de cultos, com 3 ou 4 pessoas dentro de templos com capacidade para mais de 500. Tivemos até ação policial para a interrupção de oração no estrito ambiente familiar. O radicalismo visto no Brasil, pela sistemática polarização ocorrida, levou-se à negação dos mais basilares direitos assegurados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não se pode saber o quanto esse tipo de comportamento pode ter impacto no número de mortos. Cito apenas um exemplo. Só nos 3 primeiros meses da pandemia, com a política de terror vista em grande parte do país, o número de mortos em casa aumentou cerca de 53%, segundo dados oficiais. O maior número de casos ocorreu no estado de São Paulo. Não se sabe que patamar isso já alcançou, mas são dados que precisam ser investigados. Não se pode desconsiderar a inexistência de correlação com a política de fique em casa e não procure médico até que sinta falta de ar. Ontem eu ouvi aqui senadores criticando o protocolo do tratamento precoce.
Para concluir, É a política do fica em casa. Senador Marco Rogério, para Vossa Excelência concluir, por favor. Agradeço. É a política do fica em casa. É a política do só procure um médico se falta ar. Aí chega no hospital, se não tem estrutura de respiradores, vai morrer. Se não tem UTI, vai morrer. Mas não querem saber do procedimento do tratamento precoce. O tratamento na hora certa. Senhor presidente, eu tinha aqui outras considerações a fazer nessa mesma direção, mas nós vamos ter outras sessões de debates e eu vou complementar. Quero apenas deixar aqui para o depoente, para o nosso general, um questionamento. Deixo apenas um questionamento. O senhor é um general com 4 estrelas. 3 estrelas. Vai chegar. Vossa Excelência foi preparado ao longo da vida. É um conhecedor do que realmente foi feito e como foi feito. Lhe pergunto, o senhor tem documento que prova o que mandou de dinheiro aos estados e municípios? O senhor tem os valores? Pode nos apresentar? São apenas esse questionamento que faço, senhor presidente, porque aqui a gente viu a CPI perder o foco diversas vezes. CPI da cloroquina, CPI da carta, CPI do gabinete paralelo. Quiseram colocar o Carlos Bolsonaro como chefe do ministério do gabinete paralelo. Presidente.